Olá pessoal, tudo bem? Sou eu novamente, Eduardo Shibayama. Esse vídeo aqui eu vou tratar de um assunto sobre imigração. Imigração aqui no Japão. Para quem não sabe, eu moro no Japão, sou empresário aqui. Já vivo aqui há mais de 30 anos, 32 anos e meio para ser mais exato. E aqui eu cheguei como tekasegi, como peão, para trabalhar em chão de fábrica, como aconteceu. Acredito que a maior parte do tempo que eu tenho vivido aqui no Japão. Hoje eu sou empresário, investidor. Tenho uma realidade um pouco diferente da maioria dos estrangeiros, dos brasileiros que aqui vivem. Então eu consegui uma experiência diferente. Eu consegui aprender coisas que normalmente as pessoas que vêm para o Japão para trabalhar somente não têm. E eu queria falar com vocês sobre esse vídeo aqui que acabou de sair. Deixa eu tocar ele aqui. O Japão está no limite de continuar funcionando como uma sociedade. Essa é a afirmação do primeiro-ministro japonês, que prometeu que o governo japonês vai resolver o problema. Será que o governo tem como resolver o problema da baixa natalidade no país? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Japão tem uma população relativamente grande, em torno de 125 milhões de pessoas, superando países como Alemanha, Espanha e França. No entanto, ele está a caminho de uma enorme queda populacional, devido ao rápido envelhecimento da sua população. O Peter, ele tem esse canal aqui, o Visão Libertária, que eu acompanho, um canal muito interessante sobre anarcocapitalismo, que assim como eu, ele defende também que o Estado ele tem que desaparecer. Não só o Estado brasileiro, o Estado americano, mas o Estado como o que domina, aquela instituição que aprisiona as pessoas, né, sob o manto de pseudoproteção, e se coloca no direito de cobrar impostos, de arrancar impostos da população que trabalha e produz, que é o nosso caso. Então ele defende o fim do Estado, e em lugar disso a sociedade ela se autocontrola, ela se autorregulamenta através de instituições privadas, né, com leis privadas, tribunais privados e saúde privada, como já acontece na maioria dos lugares, educação privada, porque sempre o que é privado, o que é particular, funciona muito melhor do que aquilo que é público, né? Interessante, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar a descrição desse vídeo aí, aqui vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Vocês podem acompanhar e entender melhor sobre o que é o anarcocapitalismo. É uma ideia que não é uma ideia, é a única solução para os governos. Por exemplo, esse problema do governo do Japão, que tem uma dívida galopante, que não para de crescer, e que tem uma população que só diminui, que precisa de estrangeiros e não consegue atrair, e na verdade nem quer estrangeiros aqui. Eles precisam, mas não querem, e aí estão num beco sem saída. E o que aconteceu aqui, por exemplo, eu sou brasileiro, mas eu não sou brasileiro 100% brasileiro, como a maioria dos brasileiros. A gente tem alguma coisa de estrangeiro. Eu sou mestiço. Meu pai era japonês, minha mãe é brasileira. Era japonês e não morreu não, tá vivo. É que ele se naturalizou brasileiro, né? Foi pro Brasil e lá ele se apaixonou pelo Brasil e resolveu se naturalizar brasileiro. Mas eu nasci antes disso, então eu sou mestiço, Nisei mestiço, com mãe brasileira e pai japonês. Então eles precisam de pessoas assim, como eu vim aqui bem jovem, ainda nos meus 22 anos, e o Japão mais que nunca precisa de mão de obra assim. Só que eles não querem dar o braço a torcer, mas não tem jeito, eles vão ter que ceder. E a questão é que eles liberaram para descendentes de japoneses, nipodescendentes, mas não liberaram, e para seus cônjuges, mas não liberaram, por exemplo, para a quarta geração de descendentes. Até a terceira geração, que são chamados sanseis, eles liberaram, né? Nisei, que é a segunda geração, sansei é a terceira geração, e os yonseis já não podem vir, ou praticamente não podem vir, devido a um monte de restrições que eles colocaram na lei de imigração, que praticamente impede que os yonseis venham para o Japão. Eu soube de 2 casos só até agora que conseguiram vir para o Japão através dessa brecha de Yonsei,
mas é praticamente impossível devido à quantidade, né, de pessoas de E6 que tem no mundo, no Brasil principalmente. É muito pouco e praticamente não existe essa possibilidade, né? Mas existem outras maneiras de vir para o Japão, mesmo sem ser descendente, mesmo sem ter ascendência nipônica. E isso aí vale inclusive para E6 também, para pessoas que querem vir para o Japão, que gostam do Japão, que gostariam de viver aqui e trabalhar aqui. Eu tenho empresa aqui, eu sei que há maneiras de fazer isso. Mas um ponto importante é que você vai precisar, se você pensa em vir para o Japão, pensa em trabalhar no Japão, você vai precisar ter um parceiro comercial aqui ou ter uma empresa aqui que abra uma vaga de emprego na qual você se encaixe. Eu sou empresário aqui e não é raro a gente precisar, obviamente, de mão de obra, né? A gente atua em vários setores aqui da economia, do mercado, a gente está em expansão também. Então, se você tem esse tipo de pensamento, acompanhe aí, porque pode ser interessante para você, tá bom? Eu sou sócio proprietário da empresa, eu não tenho mais sócios comigo, a não ser Deus, é eu e Deus, ele que é o chefão. Mas assim, aqui eu não tenho no nível de CEO, não tenho sócios, né? Exceto, digamos assim, os bancos, né? Que realmente eles injetam um capital bom para a gente e a gente consegue expandir bastante com o capital bancário, né? E a gente, lógico, uma das coisas que as empresas precisam é mão de obra, né? Então, se você tem interesse nisso, olha, por exemplo, deixa eu explicar aqui para vocês. Tem, por exemplo, restaurantes que, digamos assim, um restaurante por exemplo, um restaurante francês. Tem um restaurante francês e precisa de um mestre cuca, um chefe francês. Então esse restaurante ele consegue trazer um especialista da área de gastronomia da França, um francês, ou alguém que tenha essa habilidade como profissional para trabalhar na área aqui no Japão. Essa pessoa consegue então visto através desse restaurante ou dessa empresa, tá entendendo? E assim vai, e qualquer outro tipo de necessidade que a empresa tiver, ela consegue então fazer um pedido na imigração. Obviamente que isso é um pedido, não é a certeza que vai conseguir, mas existe essa possibilidade, é uma possibilidade boa, que tem boa possibilidade de ser aprovada, de trazer esse profissional para ajudar a empresa, o estabelecimento a crescer aqui no Japão, a ganhar mercado e, consequentemente, gerar impostos para o governo. Porque, no final das contas, o que conta tudo, pessoal, no final das contas, o que conta é impostos. O governo ele não pode viver sem impostos. E, para isso, ele precisa ter negócios prosperando aqui no Japão. Empresas que ganhem dinheiro. Porque se a empresa não cresce, se a empresa não prospera, obviamente não vai poder contratar mais gente, não vai poder gerar impostos e aí o governo perde. Então, basicamente, o jogo é dinheiro, o jogo do governo é imposto, tá bom? E aqui no Japão, vou avisando, tá? Não é só aí no Brasil, não. Em qualquer lugar do mundo, o jogo do governo é arrancar imposto, tá bom? Só que a gente precisa saber se posicionar nesse jogo e não ser tolo de cair em armadilhas que o governo tem colocado. Eu acredito o seguinte: viver no Brasil como um cidadão, como um empresário, como um trabalhador é muito mais difícil do que viver aqui, apesar de aqui ter uma carga de impostos pesada. Não vou esconder isso de vocês, não. Em termos de impostos, o Japão não é paraíso, mas compensa se você comparar com o Brasil. Porque eu sou daí, eu sou do Brasil, vim de lá, eu sei como é que é. E naquela época eu tive negócio, tentei fazer várias coisas, não deu certo, porque o Brasil não é brincadeira, o Brasil é jogo pesado. Já aqui no Japão tem muitas facilidades que a gente não tem no Japão. Eu coloquei até no comentário desse vídeo aí do Peter, o acesso ao crédito, né, que a gente tem aqui quando você tem negócios. E aí vem o outro ponto, né? Você pode ser um profissional ou você pode ser um empreendedor, um investidor aqui no Japão. Eu vou trazer mais informações sobre esse tema em futuros vídeos, mas eu sei que a menos que tenha mudado, tá? Que já tem alguns meses que eu vi que eu busquei essas informações.
o investimento ele tem que ser a partir de 5 milhões de ienes. 5 milhões de ienes. A partir de 5 milhões de ienes, o ien hoje está 130, vamos ver quanto é que dá isso. Dá mais ou menos que uns 40 mil dólares, por aí, 40 e poucos mil dólares. Então, quer ver, deixa eu ver aqui quanto que seria mais ou menos esse valor em dólares, para que vocês tenham uma ideia. 50 mil vai dar, não, nem tanto, 38 mil dólares e alguma coisa, né? Que se for pela cotação do real hoje, se eu falar que ele está 5,1, vai dar 200 mil reais mais ou menos 200 mil reais. Então é isso. 5 milhões, que vai dar em torno de 38, 39 mil dólares. Para você poder, você tem que investir aqui no Japão em algum projeto. Você tem que ter um projeto, por isso que eu digo, se você não tiver a proposta de um emprego, você tem que ter um parceiro comercial para realizar algum projeto aqui. E isso a minha empresa oferece. A gente tem negócios aqui no Japão, tem investimentos, a gente tem proposta para oferecer para quem está de fora. Tá bom? E você pode entrar em contato com a gente para conseguir mais informações sobre isso, tá bom? Eu vou deixar um contato aqui embaixo, um grupo de WhatsApp, você pode clicar e pode entrar em contato com a gente e receber mais informações a respeito. A gente tem projetos muito interessantes, inclusive na área de franquias. A pessoa pode investir no Japão sem morar no Japão e ter inclusive uma renda aqui no Japão, uma renda em moeda forte, uma renda em ienes, que apesar de tudo ainda é uma moeda considerada, apesar da queda que teve aí, é uma moeda considerada uma moeda de reserva, né? É a moeda do Japão, que é o iene. Então a gente está oferecendo isso, a gente está abrindo essas oportunidades, inclusive para quem quiser até vir para o Japão como investidor, né? Ser um parceiro de negócios nosso. Tá bom? A gente tem projetos na área de alimentação e você pode participar disso se você tiver esse interesse, se você tiver capital. É importante, tem que ter esse capital pelo menos para fazer investimento. Você pode vir no Japão para conhecer, a gente providencia a questão de visto para vir aqui, a estadia também não vai ter problema. E você pode abrir aí um horizonte que você nem imaginava que existe, né? Porque eu sei que não existe, pelo menos eu procurei, não encontrei empresas abrindo para investidores de fora, para pessoas que querem vir para o Japão, morar aqui e querem investir aqui e através desse empreendimento, desse investimento, até mesmo conseguir o visto para residência e visto até permanente, né, futuramente. Não sai de primeira, mas posteriormente pode sair sim o visto permanente para quem for investidor, tá bom? Então eu vou deixar o contato, né, aqui na descrição do vídeo e você pode, vai demorar alguns segundos, tá, uns minutinhos para eu colocar, que eu vou pegar esse vídeo, jogar para o computador, depois jogar para o YouTube, depois fazer o grupo de WhatsApp e colocar o link do grupo aqui na descrição, mas aguenta aí que já vai estar o contato aí, você vai poder participar, tá ok? Pessoal, um grande abraço, me acompanhe aí, eu vou estar colocando mais informações a respeito, se tiver pergunta, coloque pergunta, dúvidas, tá bom? Dê um like, não se esqueça de inscrever no canal, será um prazer contar com a tua audiência. Um grande abraço e não esqueça que a vida é bela, a vida é maravilhosa, tem muita coisa boa pela frente e isso é só um começo. Grande abraço, tchau, tchau.